Fala galera do curso de Eletrônica Fácil, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um módulo incrível do nosso curso para vocês, onde nós vamos falar sobre um componente que é primordial, essencial e excepcional no mundo da eletroeletrônica e inclusive para que a gente continue montando a nossa fonte de alimentação variável, que é o famoso diodo retificador, tá bom? Pessoal, acredite, o diodo foi inventado em meados dos anos de 1900 e bolinha, 1900 e tralalá, há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás. E ele foi a peça-chave para que a gente pudesse chegar na tecnologia dos componentes semicondutores que tem hoje, que estão baseados no que? Nos processadores, estão inseridos nossos chips, em toda a tecnologia embarcada nos smartphones, computadores, notebooks, etc. Nanotecnologia, entre muitas outras coisas. Tá bom? O diodo, quando foi descoberto, teve como principal característica, e que vem atuando até hoje, a conversão da corrente alternada, que vem lá da sua tomada, lá dos transformadores, aquela corrente que fica variando a polaridade, para a corrente contínua. E por que isso é tão fundamental? Porque tudo aquilo que tem processamento de dados, o seu smartphone, tudo aquilo que precisa ter uma inteligência, uma lógica de programação, quando você faz um programa no Arduino, por exemplo, no Arduino Uno, Nano, Mega, seja em qualquer tipo de placa que tenha uma inteligência, tá? Essa inteligência, esse microcontrolador, esse chip é alimentado em corrente contínua. E quem faz com que a corrente alternada vire contínua, principalmente no processo de retificação, por isso que aqui a gente colocou o nome de diodo retificador, tá? É o famoso diodo. Então veja, se não fossem descobertos os diodos em 1900 e há muitos anos atrás, não seria possível realizar a conversão da corrente alternada em corrente contínua. E aí a gente teria dificuldade para adaptar a tensão da rede elétrica para alimentar esses cérebros da tecnologia, entre muitas outras coisas. Tá bom? Então o que nós vamos fazer hoje, ó, nesse módulo incrível? Entendida a importância do diodo, que é converter a corrente alternada em corrente contínua, vale ressaltar, pessoal, que assim, ó, o diodo é inserido em milhares de circuitos entre muitas e muitas aplicabilidades diferentes. Mas a principal hoje, que nós vamos estudar, é quando ele conduz a corrente elétrica e quando ele bloqueia, que é a famosa polarização direta e reversa do diodo retificador. Beleza? Vamos nessa então? Bom, pessoal, então nessa fonte de alimentação ajustável que nós estamos montando com vocês aqui no curso de Eletrônica Fácil, certo? Ela vai ter inserido aqui pelo menos 6 diodos, tá bom? E desses 6 diodos, 4 são diodos retificadores, 2 são diodos de alta velocidade que vão trabalhar na proteção de uma parte do circuito eletrônico embarcado aqui nessa placa e nessa fonte, e 4 diodos vão emitir luz, que são os famosos LEDs. LED significa diodo emissor de luz, e que a gente já vem usando nos outros módulos do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá? Mas antes da gente montar na prática, porque nada melhor do que aprender fazendo, né? Antes da gente montar na prática, só alguns conceitos básicos sobre os diodos retificadores, tá bom, pessoal? E sobre os diodos numa característica e numa ótica geral. Veja, o símbolo do diodo, pessoal, ó, o símbolo de qualquer componente, qualquer dispositivo, ele representa e passa para você muita informação sobre como ele funciona. E no diodo não é diferente. Por quê? Porque a simbologia do diodo é representada por uma seta, galera. Tá, e o que essa seta vai indicar para você, meu querido aluno? Que, basicamente, o diodo ele só irá permitir a passagem da corrente elétrica, ele só vai conduzir a corrente elétrica quando ela passar no sentido que a seta da simbologia dele indicar. Então veja, o diodo tem 2 terminais. Quais são os nomes dele? Anodo e catodo. Tá bom? O diodo também é chamado de bipolo elétrico, tá bom? Por que é um bipolo elétrico? O bipolo elétrico é um componente, um dispositivo que tem 2 polos, tem 2 terminais, assim como os resistores, capacitores e indutores também, tá bom? Bom,
Voltando um pouco para a simbologia, ó, a gente já aprendeu então que ele tem dois terminais, o anodo e o catodo, e você vai encontrar no mercado, no diodo retificador, pessoal, tipicamente esses três símbolos aqui. E os três símbolos são aplicados na prática e estão corretos, pode confiar, tá? Nesse primeiro símbolo a seta está sem preenchimento, na segunda simbologia a seta tem uma linha contínua do anodo para o catodo que atravessa ele, mas também um diodo retificador comum. E aqui a simbologia está com ele totalmente preenchido, né? Totalmente preenchido de tinta. Ou simbologia totalmente preenchida, tá? Ok? É esse três você vai poder usar. O que você não deve fazer? Misturar a simbologia. Por que você não pode misturar a simbologia? Porque se você coloca, por exemplo, você tem 4 diodos no seu circuito, você coloca um com essa simbologia, outro com essa, outro com essa, quem olhar e for interpretar o esquema eletrônico vai ter dificuldade de analisar o funcionamento e ele vai achar que são 3 diodos com funcionamentos diferentes e na verdade não são, tá bom? Então, quando você for desenhar o diodo no seu esquema eletrônico, até que depois eu vou mostrar para vocês o esquema da fonte, o que acontece? Ó? Você tem que usar o mesmo símbolo para todos os diodos retificadores do seu circuito. Então, se você vai usar esse, escolha só esse, desenhe só esse. Se você vai usar com preenchimento total, use todos assim e não fique misturando as simbologias. Beleza? Bem, meus queridos, então você sabe que no diodo tem o anodo e o catodo, certo? Mas onde está o anodo e o catodo? No símbolo, como é que você memoriza isso, tá? Tranquilo, pessoal, eu fiz uma seta didática aqui e veja, no símbolo você pode enxergar que aqui, ó, temos um K ao contrário, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui o catodo e o catodo está no local que você vai enxergar o K ao contrário. Então, olhou para o K ao contrário, você sabe que ali está o terminal catodo do nosso diodo retificador. Beleza? Então, se aqui está o nosso catodo, do outro lado está o anodo. Beleza? E o bacana, pessoal, é que assim, o diodo ele aponta o sentido convencional da corrente elétrica. E o que é o sentido convencional que a gente já aprendeu no outro módulo? É quando a corrente vai do positivo para o negativo. Ou seja, o terminal anodo do diodo é sempre o positivo. Tipicamente, lá dentro dele, lá dentro do seu diodo, tem um cristal P, que é um cristal de silício com dopagem positiva, que já já nós vamos falar mais sobre isso, depois da parte prática, tá bom? E o catodo é o cristal negativo, que é chamado de cristal N, no qual lá dentro da estrutura de silício ou germânio, que são os dois materiais mais utilizados para se fazer os diodos, você tem um cristal semicondutor negativo, ou seja, cheio de elétrons livres dentro dele, tá bom? Então um cristal é P positivo, excesso de partículas e cargas positivas. Está faltando elétron livre lá na camada semicondutora do silício, tá? E um outro, que é o catodo, é o cristal N, tem excesso de elétrons livres. P positivo, anodo. N negativo, catodo. Então o diodo ele sempre vai apontar para a corrente elétrica passando do anodo para o catodo, do positivo para o negativo. O diodo ele tem a simbologia mostrando como ele realmente funciona, meus queridos. Libera a passagem da corrente do positivo para o negativo, do anodo para o catodo. No entanto, quando a corrente tentar vir no sentido contrário, olha só, quando a corrente tentar vir nesse sentido aqui, ó, ela vai encontrar uma barreira, que é a barreira do catodo. E essa barreira do catodo vai fazer com que essa corrente pare por ali e o valor dela no circuito seja de aproximadamente 0 ampere. Tá bom? Sabendo disso, pessoal, basicamente o diodo vai trabalhar em duas polarizações. Uma que ele conduz a corrente do anodo para o catodo e uma que ele vai bloquear a corrente que está chegando no catodo no sentido contrário, que ele vai bloquear, tá? Qual o nome técnico dessas duas polarizações? Aquele conduz vai se chamar polarização direta e aquele bloqueia vai se chamar de polarização reversa. Mas é claro, aprender na prática faz toda a diferença e agora nós vamos lá no nosso protoboard
testar as polarizações direta, reversa, fazer testes com multímetro e muito mais, para que você aprenda de forma diferenciada aqui no curso de Eletrônica Fácil. Vamos lá então? Bem, meus queridos, então aqui ó, está o diodo na prática, tá bom? Esse aqui é o famoso diodo, um componente que basicamente todos os equipamentos eletrônicos, inclusive o nosso próprio Arduino Uno, né, entre outras placas e a nossa placa da fonte, né, vão ter vários aqui que a gente já vamos soldar e entender o funcionamento deles aqui, o que basicamente é primordial para que a nossa fonte de alimentação ajustável, que já nós vamos montar o kit completo, funcione com sucesso, tá bom? Bem, mas antes da gente soldar, energizar, o que é primordial é você aprender a como testar o famoso diodo retificador, tá? O que é importante, pessoal? Quando você olhar para o diodo, tá bom? Quando você compra o diodo, se você comprar um, beleza, né? A loja vai pegar, vai tirar da fita para você, vai entregar um diodo para você assim, ó, tá? E basicamente quando você olha para ele, você vai ver que em um dos terminais tem uma faixa prateada. E essa faixa prateada aqui é o catodo e outro terminal aqui basicamente é o anodo, tá bom? Então quando você olhar para o diodo, faixa prateada é o catodo, então o outro terminal é o anodo. E o anodo é o positivo e o catodo é o negativo. Tá? Então, qual que é o preço dele? Esse aqui, galera, é o 1N4007. Beleza? Já nós vamos dar uma olhada no datasheet do diodo também, para que a gente entenda algumas características do 1N4007, no catálogo dele no datasheet, tá bom? Mas quando você compra de basicamente 10 para cima, você vai encontrar fitas assim. Tá? E o custo desse diodo que consegue fornecer até 1 ampere, conduzir até 1 ampere de corrente elétrica, certo? E bloquear até 1000 volts, ele vai ter um custo de cerca de 30 centavos para você comprar de forma unitária. E se você comprar de centenas até milhares, o custo vai descer pra caramba, tá bom? Um outro tipo de diodo também que vai ter na nossa fonte é esse diodo aqui, ó, ok? Esse diodo aqui, o encapsulamento dele é um pouco diferente, né? O package, a forma com que ele é constituído é um pouquinho diferente. No outro diodo retificador aqui, ó, a gente aprendeu que basicamente a faixa prateada era o catodo e a outra era o anodo, e ele tinha o corpo preto, né, de coloração preta. Aqui, ó, o corpo do diodo basicamente tem uma cor vermelha ou alaranjada e a faixa do catodo ela tem cor preta. Tá bom? Então, quando você pegar esse diodo aqui, ver a faixinha preta e corpo vermelho, a faixa preta é o catodo e o outro terminal é o anodo. Beleza? Esse aqui não confunda, tá? A galera às vezes quando olha assim acha que é diodo do tipo Zener. E nem sempre, tá? O diodo Zener, que é um outro tipo de diodo, pessoal, ele tem essa aparência aqui. Mas para você saber, você tem que pegar o código, que nesse caso aqui é o 1N4148, digitar no Google para você pesquisar o catálogo, o manual, que é o datasheet dele. E esse aqui é um diodo de alta velocidade. Beleza? Mas o que nós temos que fazer agora, meus queridos? Nós temos que aprender a testar com o multímetro o diodo, para ver se ele está cumprindo o papel dele de conduzir e, da outra maneira, bloquear a passagem dos elétrons, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o nosso alicate de bico e nós vamos fazer uma pré-formatação no diodo, tá? Vou dobrar os terminais dele aqui, ó, em 90 graus. Vamos colocá-lo no protoboard e fazer os testes, então, para que a gente comece a energizar os circuitos posteriormente, ok? Vou colocar, então, o diodo aqui no protoboard, ó. Muito bem. Agora vamos fazer os testes com o multímetro, beleza, pessoal? Bem, pessoal, então, para a gente testar o diodo para ver se ele está funcionando ou não, vale ressaltar, galera, que vocês devem testar sempre os diodos retificadores. Por quê? Porque se você monta um circuito sem testar o componente, se o seu circuito parar de funcionar, queimar, estourar um capacitor, gerar problemas futuros por você não ter testado, é uma negligência gigantesca. E para você testar, você vai ver que é simples, fácil e prático, tá bom? Bom, o multímetro ele tem uma escala que é só de teste de diodos, pessoal, que é essa escala aqui, ó, que tem aquela simbologia que a gente acabou de aprender ali na parte teórica da nossa aula, tá? Então, eu vou pegar a nossa escala aqui, colocar na escala do diodo, eu vou ligar o nosso multímetro, tá bom?
E agora então nós vamos aprender a como testar esse cara sensacional. As pontas de prova devem estar a vermelha no teste de diodo, que é a mesma parte aqui, é o mesmo local da medição de tensão elétrica, e a ponta preta lá no comum, tá bom? Pessoal, quando você colocar aqui numa escala do multímetro, que tenha duas medições, por exemplo aqui, ó, aqui ele tem a escala de continuidade e a escala de medição de diodo. Quando ele tiver duas escalas, para você trocar de uma escala para outra, o que você faz? Nesse caso, nesse multímetro, que você aperta o botão Hold, tá? Olha só. Então aqui ele está fazendo o quê? Está medindo o diodo, tá bom? Se eu apertar de novo, teste de continuidade, tá bom? Que é o nosso bip que a gente já usou nas outras aulas, beleza? Então nós vamos testar o diodo, maravilha? Se eu acionar aqui e deixar por um tempo pressionado, ele liga a luz de fundo, o backlight do display aqui, caso esteja no ambiente mais escuro, esteja com dificuldade de enxergar a leitura aqui no multímetro, tá bom? Bom, vou pegar a ponta vermelha, vou colocar aqui então no anodo, ponta preta no catodo. Olha só o valor que apresentou pra gente ali. Então o valor apresentado foi de 0,587 aproximadamente, tá, meus queridos? Ou seja, o que é essa tensão aqui? Essa tensão é a da barreira de potencial do diodo, que fica internamente nele, é uma queda característica de tensão do diodo para que ele funcione no seu circuito eletrônico, tá? É uma tensão que vai ficar nele para que ele permita a passagem da corrente ou não, é para que ele funcione com sucesso, tá? Bem, meus queridos, então quando você testar o diodo e ver um valor lá, por exemplo, 0,587, certo? 0,6, 0,7, 0,4, o que significa esse valor? Esse valor aqui é a queda de tensão que vai ficar nos diodos para que eles desempenhem e executem o seu trabalho nos circuitos eletrônicos, por exemplo, na nossa fonte de alimentação, tá? Quando o diodo trabalhar aqui, quando ele conduzir a corrente, ele vai ter uma queda de tensão específica de aproximadamente 0,7 volts, tá? No teste deu 0,5, 0,6, mas se o diodo for de silício, a queda de tensão, quando ele conduzir característica, pode chegar a 0,7 volts, tá bom? Se esse mesmo diodo tiver um outro material, o germânio, na sua constituição, a queda de tensão específica será por volta de 0,3 volts aqui no nosso multímetro, tá? Será exibido esse valor e também nos circuitos que ele ficar empregado, ele vai ter essa queda de tensão característica. Beleza? No nosso sistema aqui nós vamos ter cerca de 4 diodos, um N4007, inseridos aqui na nossa placa, na nossa fonte de alimentação, tá? E aí já nós vamos entender mais um pouquinho sobre como que ele vai executar o seu funcionamento nesse circuito sensacional, tá? Então, primeiramente, testou o diodo, de um lado ele vai conduzir a corrente elétrica e vai ter uma queda de tensão específica. Quando você trocar a ponta vermelha e colocá-la no catodo e a ponta preta e colocar no anodo, o que vai acontecer, que eu já falei na aula teórica, na nossa parte teórica aqui, que o diodo ele vai bloquear a passagem dos elétrons, da corrente elétrica. Então você está colocando positivo no catodo e negativo no anodo. Nesse sentido, o diodo bloqueia e vai apresentar aqui um valor aproximado de OL. Tá? O que é OL? É uma resistência infinita. Ou seja, o diodo bloqueou a passagem da corrente, ele é uma resistência infinita. Ele funciona como se fosse uma chave aberta. Ele não permite a passagem dos elétrons nesse sentido do catodo para o anodo. Tá? Já no sentido contrário, quando apresentou um valor aqui para vocês, o que aconteceu? O diodo conduziu, então ele é chamado de como se fosse uma chave fechada, como se fosse um condutor. Componente semicondutor, ora conduz, ora bloqueia. Polarização direta, positivo no anodo, negativo no catodo, conduz. Polarização reversa, positivo no catodo, negativo no anodo, ele bloqueia. Então, na parte semicondutora, ele trabalhou nesse caso como um isolante ao invés do que um condutor. Tá bom? Então, pessoal, esse é o teste básico do diodo retificador. Eu vou tirar esse cara aqui, ó, que a gente já testou. Eu vou colocar aqui o diodo 1N4148. A gente acabou de testar o diodo 1N4007,
certo? Nós vamos testar agora rapidamente aqui no protoboard esse outro diodo aqui, que é o diodo de alta velocidade, só para você ver a diferença nas medições que vão ser apresentadas, tá? Já vou ressaltar aqui para vocês que a diferença não vai ser tão significativa assim, mas é mais para você ver que esse cara aqui também, o diodo, vai funcionar da mesma maneira, tá? Então eu vou colocar o positivo no anodo, negativo no catodo, deu um valor de 0,633, então ele conduziu. Quando eu inverter aqui as pontas de prova, olha só, OL, então bloqueou, resistência infinita, corrente eletrônica, corrente elétrica que está passando aqui, aproximadamente 0 ampere, tá bom? Ok, vou tirar esse cara aqui, vou deixar de ladinho aqui também. E o que é importante, meus queridos, né? No kit da nossa fonte, que vem esse pacotinho aqui cheio de todos os componentes que nós vamos usar para soldar aqui no nosso circuito eletrônico, certo? Tem outro diodo, é um diodo que a gente já trabalhou, que são os famosos LEDs, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um LED aqui e vou testar ele para vocês verem que o funcionamento dele é exatamente o mesmo funcionamento de um diodo comum. Bom, então tá aqui o nosso LED, né, pessoal? A gente já conheceu ele, já trabalhou bastante com ele durante o nosso curso de eletrônica fácil. A gente já falou que, como que você sabe qual que é o anodo e o catodo? Tipicamente o anodo tem um comprimento maior, catodo comprimento menor. E como ele também é um diodo, ele só conduz de um lado, ele só conduz do anodo para o catodo. Então, se você colocar na escala de diodo, você também consegue testar o nosso LED. Tá? E o bacana é que ele vai acender quando ele estiver conduzindo. Então olha só, pessoal, que bacana. Então eu coloquei a ponta vermelha no anodo, ponta preta no catodo. Apresentou um valor aqui de queda de tensão de 1,8 volts, né, pessoal? Que é a tensão característica dos LEDs amarelos e verdes também, tá bom? Então o LED conduziu, olha só como é fácil testar ele com o multímetro. Rapidamente você testa, vê se ele está funcionando, olha só, conduziu, show de bola. Se eu inverter as pontas de prova, o LED vai bloquear, não vai permitir a passagem da corrente, também não conduzirá a corrente elétrica, ou seja, resistência infinita, tá bom? Então olha só, já aprendemos a testar diodo retificador, diodo de alta velocidade e agora os nossos famosos LEDs. Esse teste vale para todos os LEDs, tá bom? Todos você vai testar da mesma maneira. Coloquei um LED azul agora só para você ver que vai mudar um pouco a queda de tensão, tá, pessoal? Dependendo da cor, tá? Então olha só, vou testar o LED azul aqui, olha só o valor que apresentou, um valor de aproximadamente 2,5 volts, pessoal. Então olha só, o LED azul é um LED que a barreira de potencial interna dele, para que ela seja vencida e ele comece a conduzir a corrente elétrica, ele precisa de pelo menos 2,5 volts para que ele funcione, tá? Vou tirar o LED azul agora, vou colocar o LED vermelho para a gente ver a tensão característica dele, tá bom? Vou colocar ele aqui no protoboard, vamos fazer o teste de novo. Olha só, no LED vermelho a tensão característica é de 1,7 volts, beleza? E para terminarmos a nossa análise, vamos testar o LED verde. Vamos colocar o LED verde aqui no protoboard, ó. Então vamos testar ele, vamos lá? LED verde, uma tensão então de 1,8 volts também, tá bom? Então já vale o conhecimento aí que cada LED tem a sua tensão característica para que ele conduza, mas o funcionamento dele é bem parecido com o diodo, porque ele é um diodo, só que é um diodo emissor de luz, tá bom? Bem, meus queridos, então o que nós vamos fazer? Ó, vou pegar o nosso diodo retificador aqui e vamos colocar ele agora no circuito alimentado por uma tensão contínua para testar ele quando ele conduz a corrente ou quando ele bloqueia a corrente, na polarização direta, conduzindo, e polarização reversa, quando ele bloqueia a passagem dos elétrons, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, o anodo dele no barramento positivo e o catodo aqui numa outra linha do nosso protoboard, tá? Vou colocar um resistor aqui, pessoal, olha só, em série com o diodo, tá bom? Então, beleza, ó. Então, coloquei aqui a saída do diodo, catodo na entrada do resistor, saída do resistor no barramento que eu vou ligar a polaridade negativa. Ok? E agora eu vou pegar a nossa fonte de alimentação e vou energizar o circuito com aproximadamente 10 volts para a gente ver qual que vai ser a reação do nosso diodo na polarização direta e na polarização reversa, tá bom? Bem, pessoal, então, ó, pegamos o nosso diodo, colocamos série com o resistor, já peguei aqui o
o positivo da nossa fonte, conectei um fiozinho aqui no barramento positivo, um fiozinho aqui também no negativo, liguei aqui. O que nós vamos fazer? Antes de energizar o sistema, vamos medir as continuidades e ver se realmente as coisas estão conectadas umas com as outras. Coloquei na escala de continuidade, tá bom? Opa, aqui, escala de continuidade. Vou encostar uma ponta na outra para ver se dá o bip. Maravilha. Então vamos ver se o positivo aqui do nosso cabo banana, certo? Do nosso conector, do nosso borne, está chegando no anodo do diodo. Certinho. Do diodo no resistor. Maravilha. E do resistor no negativo. Perfeito. Então, continuidades, beleza. Vou colocar na escala agora de tensão contínua, tá? Vou colocar na escala de 20, por quê? Porque nós vamos alimentar o nosso circuito com 10 volts, tá? Então, se eu alimentar com 10 volts na totalidade, e o diodo ele está com positivo no anodo e o catodo aqui no negativo, o que vai acontecer? O diodo vai conduzir a corrente, vai ter uma queda de tensão, como é um circuito sério, você já aprendeu aqui que o circuito sério divide a tensão, vai ficar um pouco de tensão no diodo, um pouco no resistor, e a corrente que vai circular por eles aqui é a mesma, tá bom? Então vamos lá, vou ligar aqui, ó. Liguei a nossa fonte de alimentação. Vamos medir agora, meus queridos, a tensão entre os extremos do nosso circuito eletrônico, tá? Então, se eu medir a tensão aqui, ó, lá embaixo, lá no resistor, ó, e aqui na entrada do diodo, dá um valor bem próximo de 10 volts, tá bom? Tá. Como o diodo conduziu, ele vai ter uma queda de tensão característica da barreira de potencial dele. Então, vou medir aqui para vocês, ó, lá embaixo, ó. Então, queda de tensão do diodo, 0,46, galera. Pô, Rodolfo, mas não era para dar 0,7? Calma lá, pessoal. A gente já aprendeu que vai dar um valor próximo, mas você já vai ver o que interfere nessa queda de tensão do diodo quando ele conduz a corrente. Então, nesse caso, o resistor aqui é de 100K. Então, a resistência alta, a corrente que está passando aqui é bem baixinha. O diodo não tem tanto esforço elétrico para conduzir essa corrente. Então, a queda de tensão dele vai ser baixa também, nesse caso 0,46. Se ficou 0,46 no diodo, quanto que vai ficar no resistor, pessoal? Olha só, você está vendo bem aí no display, que deu um valor de 9,65, tá bom? Então, grave os valores, ó. Quando estava o resistor de 100K, o diodo teve uma queda de 0,46 e no resistor ficou 9,64, 9,65. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o resistor de 100K para 10K. O que vai acontecer com o nosso circuito e com a queda de tensão do diodo, tá bom? Muito bem, meus queridos. Então, o que nós vamos fazer? Eu troquei o resistor aqui, coloquei um resistor de 10K, tá bom? Vamos medir só a resistência dele aqui para vocês verem, tá bom? Esse é um resistor de filme metálico de 5 faixas e 1% de precisão, para mais ou para menos, tá bom? Então, olha só, 9,86 kΩ. Então, eu abaixei 10 vezes a resistência, então a corrente vai subir 10 vezes. Vamos ver agora, então, com as medições, o que vai acontecer com a queda de tensão do diodo na polarização direta, com ele conduzindo a corrente. Liguei a nossa fonte, vou voltar na escala de 20 volts, medição de tensão contínua, DC. Vamos lá, então, ó. Queda de tensão do diodo agora, opa, 0,57. Então, subiu a queda de tensão do diodo. Por quê? Porque se eu subir a corrente 10 vezes no nosso circuito, é lógico que a corrente continua sendo baixinha. Mas subiu a corrente, aumenta a queda de tensão. Tá? 0,57 no diodo, então no resistor vai ficar aproximadamente 9,54. Beleza? Agora nós vamos fazer o que, gente? Nós vamos abaixar mais uma vez o resistor para ver o que acontece com a queda de tensão do diodo novamente, tá bom? Muito bem, eu coloquei agora, meus queridos, um resistor, que agora não é mais de filme metálico, tá bom? Ele é de filme de carbono, tanto é que a tolerância dele, você está vendo aqui na última faixa que é dourada, né? Mais ou menos 5%, e o valor dele nominal de resistência é de 1K. Então eu baixei a resistência 10 vezes de novo, a gente subiu 10 vezes, e agora vocês vão ver que a queda de tensão do diodo vai aumentar mais uma vez, tá? Então olha só. Liguei a nossa fonte de alimentação. Vamos ver aqui a queda de tensão do nosso diodo.
Olha lá, 0,68, quase 0,7 volts, beleza? Se tem no total 10,1, 10,12 volts e ficou 0,7 aproximadamente aqui no nosso diodo, no resistor vai ficar o resto, pela lei de Kirchhoff, tudo que é fornecido é consumido. Aproximadamente 9,43 volts no resistor. Beleza? Então o que você acabou de aprender, pessoal? Você aprendeu que no diodo retificador, quanto maior a corrente que passar por ele, maior a queda de tensão que vai ficar entre os seus terminais. E essa tensão é tipicamente de 0,4 a 0,7 volts. Ó, agora esse diodo aqui ele foi feito para suportar até 1 ampere de corrente, certo? Ou 1N. A família 1N4007, eles trabalham com até 1 ampere de corrente direta, forward current, beleza? Tá, mas o que vai acontecer, meus queridos, a hora que eu colocar esse resistor brutal aqui, ó? Olha só, esse resistor aqui a gente já até usou em um outro módulo do nosso curso, é um resistor de 68 ohms, tá? E veja, vamos fazer alguns cálculos para a gente prever qual é a corrente que vai passar no nosso circuito? Bem, galera, então veja, ó, como que eu calculo a corrente, a quantidade de fluxo de elétrons que está passando atualmente aqui, ó, no circuito anterior, tá? Veja, é a tensão do resistor dividido pela resistência. A tensão tinha dado 9,43, certo? Dividido pela resistência. Qual que é a resistência? 1000 ohms, né? Que é 1K. Igual, vou apertar a tecla engenharia. Então tinha dado 9,43 mA. E com os 9,43 mA, que é uma corrente baixinha, está muito longe da total capacidade de condução do nosso diodo, que é de até 1 ampere. Então a queda de tensão já tinha dado 0,7 volts, né? Agora a pergunta é a seguinte, a hora que eu tirar esse resistor de 1K e colocar um resistor aqui de 68 ohms, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com o diodo? Será que ele vai suportar conduzir a corrente que esse resistor aqui vai drenar do nosso circuito por muito tempo? Qual que vai ser a próxima queda de tensão do nosso circuito? Dá pra gente prever isso daí? Será que o diodo vai queimar? O que vocês acham que vai acontecer, hein? Bom, vou pegar o resistor aqui, ó. Vou ligar a saída dele no negativo e a entrada aqui na saída do diodo. Tá bom? Muito bem. Olha só, esse resistor aqui é de 68 ohms e a potência dele é de 5 watts, tá? Qual que vai ser a nova corrente elétrica que vai circular pelo nosso circuito? Vamos supor que a queda de tensão continua de 0,7, tá? Se ficar 0,7 aqui, no resistor vai ficar 9,3. Então, como que a gente vai fazer o cálculo da corrente que vai circular agora? Ó, 9,3 dividido por 68 ohms. Então, olha só, vou apertar a tecla engenharia aqui, meus queridos. Olha só, pessoal, a corrente deu 136 mA. Então, veja, passando essa corrente aqui, está longe do 1 ampere de corrente. Então, o diodo não irá queimar, tá bom? Mas, é claro, a queda de tensão que vai ficar em cima dele já vai subir bastante também, tá bom? Então, vou ligar a nossa fonte aqui. Vamos medir mais uma vez a queda de tensão do diodo. Antes tinha dado 0,68. Vamos ver agora, ó. Olha lá, pessoal, 0,8 volts. Se ficou uma queda de tensão de aproximadamente 0,8 aqui no nosso diodo, pessoal, no resistor, então, vai ter uma queda de tensão de aproximadamente 9,2 volts. Beleza? Então, o que você aprendeu? Que quanto maior a corrente que passa, maior a queda de tensão do diodo. Ok? Antes da gente finalizar o teste, então, pessoal, olha só. Nós vamos, na polarização direta ainda, nós vamos colocar agora um resistor aqui de 27 ohms, tá? De 10 watts de potência. Então, vou pegar aqui, ó, barramento negativo, saída do diodo, a entrada do resistor. Qual que vai ser a nova corrente que vai circular aqui agora, pessoal? Olha só. Vamos considerar que com o aumento da corrente que vai acontecer aqui, a gente tem uma queda de 1 volt no diodo. Vai ficar 9 no resistor, então. Então, a corrente agora vai ser 9 dividido por 27 ohms, que é a resistência do nosso resistor. Então, agora, olha só, a nossa corrente elétrica é de 333,33
10 a menos 3, que é o famoso mili. Então 300 mA. Ou seja, o diodo vai estar com 1/3 da capacidade de condução de corrente. E agora nós vamos ver então qual que vai ser a queda de tensão. Acredito que vai ser aproximadamente 1 volt. Beleza? Vamos energizar então o nosso circuito. Ó. Vou ligar aqui. Vamos medir a queda de tensão do diodo. Olha só. Olha só, pessoal, não aumentou tanto, 0,83, tá? Se ficou 0,83 no famoso resistor, 9,15, 9,2, tá? Opa, 8,9, quase 9 volts. Beleza? Então, quanto maior a corrente, maior a queda de tensão do nosso diodo. Ok? Vamos fazer o seguinte agora, vou desligar aqui. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um resistor, vou voltar aqui um resistor de 1 kΩ, certo? E agora nós vamos ver que realmente o diodo está conduzindo colocando um LED junto desse resistor aqui, né? O LED é o cara para mostrar se os circuitos estão energizados, se eles estão conduzindo ou não, não é mesmo, galera? Então olha só, vou colocar um LED aqui. E agora, mostrando e provando para vocês que o diodo está conduzindo, a hora que eu energizar aqui, olha lá o nosso LEDzinho. O LEDzinho acendeu com sucesso, tá? Vamos medir as tensões novamente, ó. Então, nosso diodo, queda de tensão 0,67, quase 0,7 volts. No resistor, aproximadamente uns 6 volts, 7 volts. Olha lá, 7,46. E no LED, aproximadamente 2 volts. Tá bom? Então, pessoal, agora vocês aprenderam na polarização direta, diodo conduz, funciona como se fosse uma chave fechada, e como ele é de material semicondutor, conduziu a corrente, agora o semicondutor, ele trabalhou na sua operabilidade, na sua operação de condutor elétrico, ou seja, trabalhando conduzindo a corrente elétrica, na função de condutor elétrico, certo? Componente ativo, por que o diodo é um componente ativo? Porque ele permitiu a passagem da corrente. Os componentes ativos são aqueles que permitem ou não a passagem da corrente. Na polarização direta, ele permitiu com sucesso. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Se esse mesmo diodo que está conduzindo a corrente do anodo para o catodo, LED acendeu, está permitindo a passagem, quando eu desligar a fonte aqui, e eu inverter o diodo, o que a gente já aprendeu? Que quando a gente inverte o diodo no circuito eletrônico, a corrente, quando tentar passar do catodo para o anodo, ó, nesse sentido, ele bloqueia a corrente. Se ele bloqueia a corrente, o que vai acontecer? A corrente que vai passar por todo mundo aqui é 0 ampere. Circuito desligado. E detalhe, como a resistência dele vai ser infinita, ele vai absorver toda a tensão da nossa fonte. Tá bom? Então, nesse circuito, para a gente provar isso aí para vocês, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou deixar, por enquanto, só o nosso diodo e o nosso resistor para mostrar algumas medições com multímetro para vocês. Beleza? Vou ligar aqui, então, ó. Polarização reversa. Vamos ver o que acontece com a tensão do diodo. Vamos medir a tensão total novamente, ó. Tensão total entre os extremos. 10,14. Vamos medir a tensão do resistor, vou ver quanto está chegando nele. Opa! Tensão do resistor 0 volt, tensão do diodo na polarização reversa, opa, olha só, 10,14. Então o que você acabou de aprender, pessoal? Que na polarização reversa o diodo absorve toda a tensão para ele e a tensão da carga que está depois dele é exatamente 0 volts, tá bom? Polarização direta, conduz, polarização reversa, ele bloqueia, absorve toda a tensão para ele e na carga não chega absolutamente nada, tá? Ah, Rodolfo, mas se eu aumentar a tensão para 30 volts, o que vai acontecer? Não tem problema, pessoal. Olha só, aumentei aqui, olha a tensão que está ficando no diodo agora. Tensão do diodo, opa, vamos só mudar a escala aqui para 200 volts. Tensão do diodo, 32,1 volts. E no resistor, 0 volts, tá? Então, olha só, o diodo, esse diodo 1N4007, ele consegue bloquear até 1000 volts de tensão, beleza? Até 1000 volts o 4007 garante para você que ele consegue bloquear. E a corrente que vai passar no seu circuito é de 0 ampere. Então, polarização direta conduz,
chave fechada, polarização reversa, ele bloqueia como se fosse uma chave aberta, corrente zero e absorve toda a tensão entre os seus terminais. Beleza? Bem, meus queridos, então olha só, polarização direta, diodo conduziu, LED acendeu, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou desligar, vou somente inverter o diodo, tá bom? Olha só. Inverter o diodo aqui. Maravilha. Vou colocar ele de volta no nosso circuito e vou ligar ele novamente. O que aconteceu com o LED, pessoal? Então, só de eu ter invertido aqui o diodo, bloqueou a corrente e a tensão, o LED apagou. Então, polarização reversa, a corrente que está circulando pelo nosso sistema é de aproximadamente 0 ampere. Ok? Tá, meus queridos, mas o que é importante você saber também? Ó, o Arduino Uno, tá bom? Vamos pegar e já vamos aplicar esse conhecimento aqui direto aqui no Arduino, tá? O Arduino, ele tipicamente ele tem uma porta USB aqui na frente dele. E essa porta USB, basicamente você pluga o cabo USB aqui, pluga no seu computador, já alimenta os 5 volts que vem da USB diretamente aqui, o processador já começa a funcionar, né? E o processador funcionando, ele vai executar a programação que você vai gravar nele, tá? Mas ele tem outras formas de você alimentar ele. Por exemplo, aqui ó, nesse conector jack, você pode alimentar tipicamente uma bateria de 9 volts. Tá bom? Você pega uma bateria de 9, pluga ela aqui, e aí o circuito funciona também. Tem um regulador de tensão aqui que vai regular para 5 volts. O sistema vai funcionar da mesma maneira. Ou você também pode alimentar ele através do terminal VIN. Tá bom? Só que daí você vai ter que alimentar ele através de jumpers, né? Vai ter que pegar um fiozinho, colocar aqui no VIN, para que esse circuito funcione. Então o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos testar, o Arduino vai ter que ser alimentado pelo nosso protoboard. Eu já vou explicar o porquê que a gente vai fazer esse teste, tá bom? Bem, meus queridos, então olha só, o nosso Arduino Uno, que é tipicamente alimentado aqui pela porta USB, né? A porta USB do nosso computador, ele já envia aqui para o Arduino Uno, para o Atmega 328, que é um microcontrolador, para o conversor USB serial, que faz a tradução da linguagem da comunicação USB para serial para a gravação do Arduino, para o tráfego de informações. A USB já, quando você alimenta no computador, através do cabo, já manda 5 volts para ele, ele já realiza o processamento de dados, ele já executa as funções que você programou de acordo com a sua programação e com a sua lógica de controle. Mas o próprio Arduino ele tem uma outra forma de você alimentar ele, que é através aqui do nosso conector jack. Tá? O conector jack é esse conector sensacional aqui, que você pode pegar uma bateria de 9 volts, e essa bateria de 9 volts, você pode alimentar ele, e aqui o Arduino já tem um regulador de tensão que converte esse 9 para 5 para que ele funcione, para que o microcontrolador Atmega 328 funcione com sucesso. Tá? Mas tem uma terceira forma de você alimentar o Arduino, que é o famoso VIN, pessoal, olha só. Então o VIN que você está vendo aqui é um pino que você pode pegar um jumper, um fiozinho, colocar aqui e desse cara aqui já vai para o regulador de tensão que já manda aqui para o Arduino 5 volts regulado e estabilizado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos fazer uma alimentação externa dele aqui e vocês vão ver que o programa que está gravado aqui no Arduino Uno é o Blink, né? Então o LED aqui que vai ser conectado no pino 13 vai começar a piscar. Tá bom? E aí, alimentando de forma externa aqui o nosso Arduino, nós vamos mostrar para vocês na prática a importância do diodo na polarização direta e reversa, na proteção de sistemas eletrônicos embarcados quando o usuário alimenta o sistema de forma invertida, o que na prática iria fazer com que toda a placa e todo mundo que seria alimentado 5 volts, 0 volts, basicamente queimasse imediatamente. O diodo vai proteger isso aqui de uma forma incrível. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Vou pegar, vou colocar... aqui no VIN, vale ressaltar que você pode alimentar de basicamente 6 até 20 volts. Mas não é recomendado os 20 porque o regulador pode sobreaquecer, porque vai ter uma queda de tensão muito grande nele daí. Então nós vamos colocar aproximadamente 12 volts, vamos alimentar o VIN, vocês vão ver o programa funcionar, depois nós vamos inverter, quase, né, vamos tentar queimar o Arduino, você vai ver que o diodo vai proteger ele na polarização reversa. Beleza? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó, peguei da saída do diodo, que já está o anodo no positivo, da saída dele, liguei no VIN, que é o terminal de alimentação externo, conforme eu já expliquei para vocês, certo? Do GND eu vou ligar, do negativo da nossa fonte eu vou ligar no
o GND do nosso Arduino, né, que é a polaridade negativa da alimentação, tá bom? Então GND, vou ligar aqui no GND, beleza? O que vai acontecer? Eu já gravei um programinha aqui, que vocês vão ver que o LED que está on-board aqui no Arduino, ele já vai começar a piscar numa frequência bem alta, tá bom? Ó. Bem, meus queridos, o que eu fiz então? Ó, peguei da saída do nosso diodo, que está ligado no positivo da nossa fonte, que está calibrado aqui em aproximadamente 13.6 volts, tá? E liguei no VIN, que é a alimentação externa do nosso Arduino, tá? E do GND, que é o negativo, liguei na polaridade negativa. E veja que o programa que está gravado aqui no Atmega 328, que é o microcontrolador, que faz o blink, né, que é o LED piscar, já está funcionando aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Esse LED que está on-board, já para a pessoa ver que o Arduino está funcionando, ele está conectado ao pino 13. Então eu vou pegar um jumper do pino 13, vou ligar no LED, que está conectado no resistor que está ligado no negativo. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então olha só, vou pegar do pino 13 e vou ligar aqui, ó, no nosso LED. Muito bem, ó. Então aqui você já está vendo que a programação que está gravada aqui no nosso microcontrolador está funcionando, tá? Se você quiser, para ter mais segurança, você pode desligar a fonte, fazer ligação, ligar para ter mais segurança, né, no funcionamento do seu sisteminha eletrônico, tá? Mas o que eu quero mostrar realmente para vocês, meus queridos, ó. Agora nós vamos medir com o multímetro a queda de tensão no diodo para mostrar que ele está conduzindo, e aí propositalmente nós vamos inverter a alimentação do sistema, que algum usuário cansado ou por algum descuido poderia alimentar errado, que de fato iria fazer com que queimasse o nosso Arduino, microcontrolador, regulador de tensão e etc. Tá bom? Vamos lá então, ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o nosso multímetro e fazer algumas medições para vocês, tá? Coloquei na escala de tensão de 20 volts contínuo, ok? Vou alimentar a nossa fonte aqui e vou medir para vocês verem o valor da tensão total, ó. Tensão total 13.9, quase 14 volts, beleza? Vamos ver quanto está sendo a queda de tensão do diodo. Vou medir entre os terminais do diodo, olha só. Entre os terminais do diodo, uma corrente de aproximadamente, uma tensão de aproximadamente 0.71 volts. Então, se a gente alimentou com 14, certo? E tem uma queda de tensão no diodo de 0,7, está tendo aqui um restante de 13.23, quase 13.3 volts, tá bom? E aí a tensão foi direcionada para o Arduino, está processando bonitinho. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou desligar aqui e vou simular um erro de alimentação, ou seja, a pessoa alimentou o Arduino e o sistema eletrônico de forma invertida. O que ia acontecer com o nosso Arduino? Ia queimar. Agora vamos ver, com a proteção do diodo em série na alimentação, o que ele vai fazer com toda essa tensão que iria de forma errada para o Arduino e iria queimar o sistema. Vou ligar aqui de novo. Veja que já o Arduino não está funcionando, o LED parou de piscar. Vamos medir a tensão total mais uma vez, ó, só para vocês verem. Então a tensão está com uma polaridade invertida, né? Porque eu inverti a alimentação, quase 14 volts. Vamos medir a tensão do nosso diodo, olha só. Tensão do diodo, os mesmos 14 volts. Ou seja, quando a gente inverteu a alimentação, ele trabalhou na polarização reversa, absorveu toda a tensão para ele. E se ele absorveu toda para ele, qual que é a tensão que vai para o Arduino? Absolutamente zero. Se a tensão que vai para o Arduino é zero, ele não queima, porque ele não funciona. Tá bom? Então veja, olha a mágica de um diodo em série com alimentação de um Arduino, como você pode protegê-lo em relação ao erro de uma alimentação errada do usuário, do aluno, de todo mundo que está aprendendo, pode fazer com que isso aconteça, né? Quem nunca inverteu uma alimentação e fez com que algo queimasse, certo? Em corrente contínua. Então, se você adicionar um diodo de 30 centavos, você pode fazer com que uma alimentação externa do Arduino de forma invertida não queime, preserve o seu sistema eletrônico e não gere transtornos futuros na troca de Arduino, troca de LCD, de outros chips que estejam integrados no seu projeto. Tá bom? 30 centavos economizam
muita grana e muitos problemas futuros que podem acontecer com o seu desenvolvimento de projetos, tá? Então, conduziu direto, funcionou normalzinho, bloqueou o reverso, o Arduino parou de funcionar, mas não fez com que queimasse o circuito eletrônico, tá bom? Aí você deve estar pensando, ah, Rodolfo, mas o Arduino queimou sim, você não voltou a alimentação certinho como estava. Tá, vamos voltar então para vocês verem que realmente não queimou, tá? Vou pegar o positivo mais uma vez, vou colocar onde é o positivo e o negativo onde é o negativo para tirar a sua dúvida, tá bom? Olha só, será que queimou? Vamos ver? Queimou nada. Aí, ó, Arduino funcionando com sucesso, ok? Bem, meus queridos, agora que vocês já aprenderam na prática a polarização direta e reversa do diodo retificador, chegou a hora da gente aprender um pouco da teoria para que ela explique de forma incrível tudo aquilo que a gente viu na prática, tá bom? Vamos começar a parte teórica então falando sobre os dois materiais dos quais são feitos os diodos. Os diodos tipicamente são feitos dos materiais de silício e germânio, tá? E materiais estes semicondutores. E o que significa isso? Que tipicamente eles têm 4 elétrons na última camada, eles são tetravalentes, certo? E na camada de valência, eles tendo 4 elétrons na sua última camada, o que isso significa? Que se você pegar e analisar uma estrutura cristalina que só tenha silício, se só tem silício, se todo mundo só tem 4 elétrons na última camada, a gente pode dizer que esse material é um material puro e ele vai ter polaridade neutra. Ele nem é positivo e nem é negativo. Ele é neutro, não tem polaridade específica, tá? Bom, sabendo que o silício germânio então tem 4 elétrons na sua última camada, o que acontece, ó? Todo átomo, todo elemento químico que tem 4 elétrons na sua última camada, vocês sabem, meus queridos, que esses camaradinhas, para que eles entrem no equilíbrio eletrônico, o que é o equilíbrio eletrônico do átomo? É quando ele tem 8 elétrons na sua última camada, tá? Para que eles entrem no equilíbrio eletrônico, eles precisam fazer uma ligação de um átomo com o outro para que um ajude o outro a entrar nesse equilíbrio. E para isso, eles fazem uma ligação eletrônica específica que é chamada de ligação covalente. O que é a famosa ligação covalente? É quando os silícios ou os germânios ficam um do ladinho do outro e realizam uma ligação de compartilhamento de elétrons. Ou seja, o silício que está aqui compartilha um com o do meio, o que está em cima compartilha com o que está aqui no centro, o da direita compartilha com o silício do meio e de baixo também. Se você faz uma ligação covalente onde um compartilha com o outro, devido a cada silício que está ao redor do meio compartilhar um elétron com ele, qual foi o número de elétrons que ficou junto do silício do centro aqui? Ele tinha 4, compartilhou um daqui, emprestou um de cada um, ficou com 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, ele adquiriu a sua estabilidade eletrônica. E é claro, né, pessoal? Esses silícios vão ter outros 4 aqui, esse aqui outros 4, e assim eles vão se equilibrando eletronicamente, certo? Ok, só que para que ele possa adquirir características condutoras e isolantes, certo? Para que ele possa conduzir na polarização direta e bloquear na reversa, ele precisa ser um cara semicondutor que seja ora positivo, ora negativo. Então, para que a gente possa criar 2 cristais dos quais são feitos nosso diodo, que são os cristais P e o cristal N, nós já aprendemos que o P é o terminal anodo do diodo e o cristal N é o terminal catodo do diodo, não é mesmo? Para que a gente possa criar na prática o cristal P, você insere lá no meio de uma montoeira de silício uma quantidade específica de átomos que são trivalentes. E o que é o cara trivalente? Trivalente é o cara que tem 3 elétrons na última camada, na camada de valência, tá? E aí, a hora que você joga esse cara na ligação covalente, olha só que incrível como é que fica. Coloca ele lá no centro, por exemplo, aqui é o boro, tá bom? É um dos exemplos de materiais trivalentes. Colocou o boro aqui. Quando ele fizer a ligação covalente com o silício de cima, o que acontece?
Beleza, compartilhou. Quando fizer com o da esquerda, ou da direita, depende, né, do ângulo que você está vendo aí, certo? Quando ele fizer o compartilhamento com esse cara aqui, beleza, compartilhou. Então, 1, 2. E o terceiro elétron da última camada compartilhou com o de baixo. Mas a pergunta é, e na hora que ele tiver que compartilhar com esse outro silício aqui, como é que ele vai fazer? Vai faltar um elétron, pessoal. Vai faltar um elétron para que eletronicamente ele consiga completar a ligação com o quarto silício das ligações covalentes. Ou seja, se faltou um elétron para fechar a ligação covalente, todo mundo que tem falta de elétrons se torna positivo. Falta de elétrons, positivo. Excesso de elétrons, negativo. Então, no cristal P, devido à impureza trivalente não fazer com que fechem as ligações covalentes, falta um elétron em toda a ligação. E aí, o cristal P se torna, então, positivo. Ok? Então, acrescentou uma impureza, uma dopagem de um material trivalente, o cristal de silício, junto com o boro, ficou positivo, formando o cristal P, que é o famoso anodo. Ok? E agora, para fechar a nossa análise eletrônica, nós vamos para o cristal N, que é o cristal do terminal catodo do nosso diodo retificador, tá? Se lá no trivalente faltou elétron, agora nós vamos usar uma impureza pentavalente, que nesse caso é o fósforo, tá? Bom, usando o fósforo, o que vai acontecer? O fósforo, por ser pentavalente, tem 5 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, na hora de compartilhar os elétrons com os silícios, o que vai acontecer? Um compartilhou com o de cima, outro com o da esquerda, outro da direita ou de baixo. Fechou os 4 da ligação covalente e sobrou um. Então, em cada ligação, se você tem um elétron sobrando, você vai ter elétrons livres em excesso na ligação eletrônica do cristal N. Por isso que o nome dele é N. N de negativo e o outro P de positivo. Então, inserimos uma impureza, uma dopagem pentavalente, sobrou um elétron, esse cristal ficou negativo. Beleza? Tá, aí o que vai acontecer quando eu juntar o P com o N, então? Vamos ver só aqui. Sensacional? Bem, meus queridos, juntamos então o cristal P com o cristal N, formou o famoso diodo retificador, que a gente já viu na prática, já analisou bastante o funcionamento dele, tá bom? Mas aí, a pergunta é, de onde vem aquele meio volt, 0,3, 0,7, que a gente mediu na prática? Tá bom? Aquela queda de tensão do diodo. Qual que é? De onde vem isso? Essa tensão, ela vem dessa barreira central que é formada devido a você juntar o cristal P com o cristal N. Tá bom? E por que que isso acontece? Isso aqui acontece, meus queridos, porque quando você pega alguém que está muito positivo e junta com alguém que está muito negativo, uma coisa vai tentar anular a outra, vai tentar entrar em equilíbrio. Ou seja, todo mundo que é do positivo vai tentar ir para o negativo e todo mundo que é do negativo vai tentar ir para o positivo. Certo? Como tudo no nosso planeta, na nossa vida, quando você encosta coisas que estão em potenciais diferentes, você vai ter uma tentativa de entrar em equilíbrio. A mesma coisa se tiver R$1.000 sobrando, você tem R$1.000 em dívida. Os seus R$1.000 estão caindo na sua conta, vão encontrar com a dívida negativa e vão tentar entrar em equilíbrio, certo? Sem nem sobrar nem faltar dinheiro, tá? Bom, mas aqui no diodo o que acontece? Quando a gente juntou então o P com o N, logo aqui no meio, na junção entre eles, todo mundo que estava positivo em excesso aqui no P, juntou com quem estava na beiradinha lá do cristal N, logo lá na junção, para tentar anular esses camaradinhas. Todo mundo que era negativo do N veio para o P para tentar anular aqueles camaradinhas. E quando você pegou os do P, veio para o N aqui, ficou todo mundo positivo na borda da junção central. Todo mundo que era negativo no N veio para o P. Ficou todo mundo negativo na junção central. É claro que esses negativos do N vão tentar anular o P e esses positivos do P vão tentar anular e entrar em equilíbrio com esses negativos do N. Só que como eles estão muito longe uns dos outros, e aqui no meio, na junção PN, certo? Teve um acúmulo de positivo onde é negativo e negativo onde é positivo. Isso aqui forma uma barreira de potencial, que também é chamada de camada de depleção. Tá bom? Ou seja, esses positivos e esses negativos não vão conseguir ir de um lado para o outro porque essa barreira está impedindo que eles façam isso.
Ok? Bom, como que esse positivo vai fazer para chegar aqui? Então, ele tem que dar um salto, ele tem que pular essa barreira. E aí, para ele fazer esse pulo, para ele pular, ele precisa de uma força, tá? E essa força que vai fazer ele ir de um lado para o outro é o que é? A tensão elétrica. E qual é esse valor de tensão elétrica? Esse é o valor de tensão elétrica para vencer essa barreira de potencial, essa BP, no diodo de silício vai ser de 0,7 volts. No diodo de germânio, em média, 0,3. Tá bom? Então é por isso que no diodo você tem a queda de tensão que fica entre os terminais dele. Por quê? Porque toda vez que você joga a tensão aqui, para que essas partículas alcancem um outro cristal, para que comece a ter circulação de corrente por ele e até o destino, o resistor, o LED, quem está depois dele, o elétron tem que vencer essa barreira de potencial, que é de 0,7 e 0,3, dependendo do material do diodo. Beleza? Então olha só que bacana. Se eu colocar uma fonte de alimentação aqui, ó, no anodo, e depois no cátodo aqui colocar um resistor, assim, ó, interligar o negativo lá no resistor, o que vai acontecer? Vamos chamar esse cara aqui de R1, tá bom? Se eu colocar na fonte 0,1 volt, 0,1 é maior que a barreira de potencial? Não. Então as cargas elétricas não conseguem ir de um lugar para o outro, não tem circulação de corrente, tá? Quando que vai ter circulação de corrente? Por exemplo, quando eu colocar 0,9. 0,9 é maior, a força de 0,9 é maior que a força de 0,7 da barreira de potencial? É. Então, o que acontece? 0,9, opa, consigo vir daqui para cá, ó, dá um salto. Saltou, começa a vir cargas de um ponto para o outro, começa a ter a circulação dos elétrons pelo nosso circuito. Só que vai ter a perda de 0,7 se for silício e 0,3 se for germânio. Tá bom? E é claro que o diodo conduzindo, indo do positivo lá para o negativo, isso aqui é chamado de polarização direta do diodo retificador. Ok? Fazendo um cálculo rapidinho, né, pessoal? Fazendo um cálculo rapidinho, veja, ó. Se você colocar aqui, então, 10 volts, ok? E você colocar um resistor aqui de 1 kΩ, qual que vai ser a quantidade de elétrons que vai estar circulando aqui? Qual que é a corrente elétrica que vai circular aqui? I1, né? Corrente é a tensão sobre a resistência, mas os 10, você tem uma perda aqui de 0,7 no nosso diodo, então vai ficar aqui no resistor 9,3 volts. Então 9,3 volts sobre a resistência de 1000, 9,3 miliampere. Ok? Então, pessoal, isso aqui é a nossa famosa polarização direta. Ok? Vamos fazer alguns cálculos agora, para que a gente possa fechar esse módulo com sucesso. Soldar os diodos na placa da nossa fonte, com isso avançar mais um pouco na construção da nossa fonte ajustável. Beleza? Galera, para a gente fechar a análise da polarização direta e reversa, então, do funcionamento dos diodos, eu coloquei aqui dois circuitos bem básicos da polarização direta e reversa, para que então você possa memorizar de vez todas as características do diodo nesses circuitos eletrônicos. Bom, aqui ó, então positivo no anodo, negativo no cátodo, polarização certinha conforme os cristais do diodo. Diodo permite a passagem da corrente, né? A seta está apontando a passagem da corrente. Se ele permite, ele vai trabalhar então como se fosse um condutor elétrico. Beleza. Se ele permite também, ele pode ser considerado uma chave fechada. E se ele trabalha como se fosse um condutor de elétrons, a resistência dele é próxima de 0 ohms, porque ele não vai dificultar a passagem dos elétrons, tá bom? Quando você olhar o datasheet, que é o catálogo, né, o manual desse componente, na nossa fonte, o diodo usado é o 1N4007. Esse diodo, eu estou colocando imagem aqui para você do datasheet, uma imagem bem básica do datasheet, tá? Estou colocando uma imagem aqui de dois parâmetros importantes, que é o VF e o IF.
O que é o IF? É o Forward Current, é a corrente direta que está passando aqui nesse circuitinho, tá? Bom, essa corrente direta, conforme você está vendo no datasheet aí, ele mostra para você que é até 1 ampere de corrente. Bom, quer dizer que quem está depois do diodo pode consumir até 1 ampere. Lembra que a gente ligou lá no Arduino? Ou seja, o circuito com o Arduino, aquilo que ele tivesse conectando, tivesse funcionando e controlando, poderia consumir até 1 ampere de corrente. Mais do que 1 ampere, você teria que trocar o diodo, usar um N5407 para 3 amperes, se for 6 amperes, 6 a 10, se for 10 amperes, 10 a 10, entre outros muitos tipos de diodos usados no mercado, tá bom? Usados no mercado. Bem, já vimos então que quando o diodo conduz, tem a queda do VF de 0,7 volts, certo? Se ficou 0,7 volts no diodo, nós temos 9,3 no resistor ou na carga que a gente esteja alimentando, porque a fonte total está fornecendo 10 volts para a gente. Beleza? E é claro, para você calcular a corrente elétrica, pessoal, I é V dividido por R, a gente acabou de calcular, 9 volts, 9,3 no resistor, dividido por 1000 ohms, que é a sua resistência, 9,3 sobre 1000, qualquer número por 1000 é ele mesmo em mili. Então, 9,3 miliampere. Ok? Então fique ligado no datasheet, olha sempre os parâmetros IF, que nesse caso é 1 ampere, e VF, que teoricamente é 0,7, mas menos corrente. VF 0,6, 0,5, mais corrente. Você vai ver também no datasheet que o VF máximo, se passar o 1 ampere de corrente, pode chegar até 1,1, que é a queda de tensão no diodo. Se o IF é o Forward Current, que é a corrente direta, o VF é a tensão direta quando o diodo conduz a corrente. Beleza? Indo agora um pouquinho para a polarização reversa, pessoal, ó. Na polarização reversa, você viu que o diodo bloqueia a passagem de corrente, o cátodo do diodo é como se fosse uma barreira gigante que bloqueia a passagem e que a corrente vai ter um valor próximo a zero, mas esse valor é aproximado. Por quê? Porque não existe zero absoluto e zero perfeito, tá, pessoal? Olha só, a corrente reversa do diodo, quando ele está bloqueando, você vai olhar no datasheet. E no datasheet vai mostrar alguns microamperes, que é uma corrente muito baixinha, né? Quase insignificante, mas tem um valor que é chamado também de corrente de fuga, tá? Mas o valor é bem baixo e bem próximo a zero. Bom, e o que vale a pena você olhar no datasheet do 1N4007 na polarização reversa? É o VR, que é quantos volts ele consegue bloquear e absorver quando ele está nessa etapa de polarização reversa. No 4007, a grande diferença do 4007 para o 4004, 4001, o que é? É a tensão reversa que eles bloqueiam. O 4007 é o que bloqueia, ele tem uma suportabilidade de tensão reversa maior entre todos os outros, tá? Então o 4007 consegue bloquear até 1000. Como a nossa fonte é de 10 volts, ele vai absorver toda a tensão nele, então vão ficar os 10 volts aqui, e no resistor vão ficar quantos volts? Zero. Corrente é tensão sobre resistência, se a tensão que está aqui é zero, zero sobre qualquer coisa é 0 ampere, tá bom? E lógico, se ele está bloqueando, ele vai trabalhar como se fosse uma chave normalmente aberta, né, meus queridos? Chave normalmente aberta, qual que é a resistência? A resistência é bem próximo do infinito. Então, resistência de infinitos ohms, corrente que vai circular quase nada, tá bom? Bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Então agora eu vou dar uma pausa aqui na teoria. Nós vamos soldar os 4 diodos retificadores do nosso circuito da fonte de alimentação ajustável, os 2 de alta velocidade e os 4 LEDs. E aí a gente volta aqui para encerrar esse módulo sensacional do nosso curso de eletrônica fácil para vocês, beleza? Vamos nessa então? Bom, pessoal, então vamos soldar os nossos 4 diodos retificadores, certo? Veja que no próprio kit ele fala aqui, ó, que são 4 diodos 1N4007, tá? Os 4 diodos aqui. Vamos soldar também 2 diodos 1N4148, certo? Vamos soldar também os 4 LEDs, tá bom? Veja que aqui tem uma marcação muito bacana que fala as 4 cores, certo? Então nós temos aqui as cores B, Y, R e G, que na verdade significam o quê? Blue,
Yellow, red and green, tá bom? Então você vai ter azul, amarelo, vermelho e verde, beleza? Então o que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos pegar, ó, os 4 diodos, o N4007, tá bom? Eles vieram aqui nessa fita. Vou soltar aqui, ó, os dois lados, certo? Ó. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a pré-formatação, ou seja, nós vamos pegar aqui, dobrar com o alicate de bico os 4 diodos e posicionar na nossa placa. Depois também posicionar os 2 diodos, um N4148 e também os 4 LEDs. Vamos lá então? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, ó, tomem cuidado com o cátodo e o anodo dos nossos diodos, tá? Por quê? Porque veja, segundo o Top Silk, ó, o que é o Top Silk? Top Silk da placa é a película que está aqui em cima que tem o desenho dos nossos componentes eletrônicos para você soldar certinho, tá? Então a faixinha aqui é o cátodo, gente. Então, ó, eu já posicionei aqui os nossos 4 diodos retificadores, tá? E todos eles estão com a faixinha para cima. Faixinha para cima, então, cátodo para cima. Toma cuidado. Aqui um N4148, um tá com a faixinha para a direita e outra faixinha para a esquerda, ok? Então a faixinha é sempre o cátodo, o terminal negativo do nosso diodo. Então, ó, aqui, ó. Ó, vou pegar o diodo, o anodo, ok? E o cátodo lá onde está a faixinha, beleza? Então, fazendo isso, a sua soldagem vai ficar certa com sucesso. E o circuito vai funcionar tranquilamente, tá? Outra coisa, o LED, ó, aqui ele marcou a parte positiva no Silk e o negativo também é a parte reta do encapsulamento, do invólucro do nosso LED, tá? Então aqui, ó, positivo, que é o terminal maior, e o negativo também tem o chanfrim, a parte reta do encapsulamento do LED, beleza? Muito bem, meus queridos, então já fixamos aqui, já colocamos, posicionamos no local correto os 4 diodos um N4007 e os 2 um N4148. O que eu vou fazer agora, ó? Vou passar uma fitinha crepe aqui por cima, tá bom? Para que a gente possa melhorar ainda mais a fixação deles, para deixar eles bem rentes à nossa placa eletrônica, para que quando a gente solde eles fiquem bem fixados, bem rentes à placa, tenha uma estética bem bacana da montagem da nossa fonte de alimentação, tá bom? Vou pegar esse restinho de fita aqui que sobrou, ó. Aí, já vou aproveitar para fixar os outros dois, um N4148 aqui também. Muito bem, show de bola. Agora vamos posicionar os nossos 4 LEDs da nossa fonte de alimentação, tá bom? Vamos começar então com o nosso LED azul. Posicionar aqui o terminal maior positivo, menor negativo. Muito bem. Agora o amarelo. Muito bem. Vermelho e verde. Vamos pegar uma fitinha crepe também. Vamos posicionar aqui assim, ó. Isso, colar por cima dos LEDs primeiro. E aí nós vamos colar em volta assim, ó. Colar aqui nas extremidades também. Dá uma apertadinha para fixar eles bem na placa. Muito bem, pessoal. Agora o que nós vamos fazer, ó. Pessoal, para a gente garantir, o LED é um componente que a gente tem um pouco de problema de fixar ele com fita crepe. Por quê? Porque ele é bem alto, então às vezes ele pode dar uma inclinada ou para a esquerda ou para a direita e não ficar bem rente, bem estável em cima da placa. Então o que nós vamos fazer, ó? Eu vou apertar aqui embaixo e vou dobrar levemente os terminais dele para um lado e para o outro, para que a fixação, a resistência mecânica dele fique melhor ainda, entendeu? Para que ele fique bem rente à placa mesmo, tá? Então, ó, um para um lado, um terminal para o outro, um terminal para um lado,
terminal pro outro. Para que ele não fique bambeando na parte de cima e na hora que você soldar, ele fique bem bonitinho esteticamente, tá? Olha só. Beleza. Aí a hora que a gente soldar um, que fixar bem o LED aqui, a gente já pode pegar o outro e já deixar tudo 90 graus bonitinho para que a solda fique com um formato bem bacana e espalhe certinho pela ilha de solda, ok? Então, beleza. Já colocamos todos os nossos diodos, diodo retificador e emissor de luz, inclusive, tá? Agora eu vou pegar aqui os terminais, ó, dos nossos diodos N4148 do retificador e deixar todos 90 graus para que a nossa solda fique excepcional, tá bom? Olha só, beleza, joia. Agora, pessoal, no nosso módulo de soldagem de componentes, você aprendeu a usar o famoso fluxo para a solda, né, que vai ajudar a gente a ter um espalhamento, né, uma limpeza, uma condutividade perfeita do ponto que a gente vai soldar, tá bom? Então nós vamos aplicar o fluxo de solda da Implastec para limpar as impurezas lá do ponto que a gente vai soldar, tá bom? Uma gotinha em cada pontinho lá que a gente vai soldar, ok? Muito bem. Agora chegou a hora de soldar, mas antes, pessoal, olha só, assim está a ponta do nosso ferro de solda, tá bom? Tá super oxidada, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estanhá-la, ok? E fazer a limpeza dela para tirar todos esses resíduos aqui, ó. Então olha só, vamos dar uma estanhadinha nela aqui, um pouco por cima, vou dar uma viradinha aqui, um pouco embaixo, olha só. Estanhamos a ponta do ferro de solda. Agora vou pegar aqui a nossa buchinha de latão. Vou passar aqui, ó. Vamos ver se vai melhorar a nossa ponta do ferro de soldar. Olha só que maravilha, pessoal. Então agora a nossa ponta está limpa com sucesso e a gente pode começar o procedimento de soldagem. Beleza? Então como que a gente faz para soldar mesmo? Aquece lá embaixo. Fluxo de solda limpou o ponto que a gente vai soldar, adiciona estanho lá na junção, mantém até espalhar e tira, tá bom? Então aquece, adiciona estanho lá na junção, mantém até espalhar e tira. Aquece, adiciona estanho na junção, mantém até espalhar e tira. Muito bem, meus queridos, então já soldamos. Agora o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos remover a fita crepe para que a gente possa visualizar então o que? Como ficaram os componentes em cima da placa depois de soldados, tá bom? Então, ó, tirei a fita aqui. Muito bem. Olha só. Então todos os componentes ficaram bem rente à placa, inclusive os LEDs. Tá? Se porventura algum LED ficar um pouquinho alto ou um diodo, se quiser baixar ele um pouquinho, o que você faz? Ó, você volta aqui no ponto que você vai soldar, no lado da solda, pega aqui, ó, segura por baixo, aliás, segura não, empurra por baixo, mas só faz a força na hora de empurrar, na hora que você derreter a solda. Derreteu a solda, você empurra o componente para cima e aí tira, e a hora que solidifica, a hora que a solda fixar o componente, ele vai ficar rente à placa novamente, tá bom? Então, 4 LEDs soldados, 2 diodos N4148 também, 4 diodos retificadores também. Agora vamos cortar os terminais, fazer uma rápida limpeza para que a gente possa prosseguir no nosso módulo sobre os diodos retificadores, tá bom? Vamos aplicar então um pouco de álcool isopropílico para fazer a limpeza da nossa plaquinha, tá? E logo com o nosso lenço aqui em cima, nós vamos iniciar o quê? A escovação da placa com a escovinha antistática, tá bom? Para que a gente possa remover então possíveis resíduos que ficaram aqui durante o processo de soldagem e armazenamento da PCB. Beleza? Movimento circular, tá, pessoal? Você vai com a sua escovinha antistática, vai retirar todas as impurezas que ficaram durante o processo de solda, tá bom? Então, pessoal, olha só, com a sua escovinha antistática, pode fazer a escovação dos pontos que você soldou,
beleza? Pode aplicar um pouquinho. Eu coloco o paninho aqui embaixo para não cair sobre a bancada, tá bom? Às vezes pode cair em alguma ilha de solda, tá bom? Qual que é o padrão? É a gente limpar a placa depois de terminar 100% das soldas. Mas como aqui a gente está indo passo a passo, estou passando todas as técnicas para vocês, para que vocês já possam ir aplicando no seu dia a dia da eletroeletrônica, tá? Muito bem, então se você quiser, pessoal, depois a gente vai pegar, ó, coloca o pano por cima, adiciona um pouquinho lá de álcool e aí pode até escovar por cima, assim, ó. Porque daí escovando por cima e sobre o pano, o próprio paninho, a própria toalhinha antistática absorve outras sujeirinhas que são bem difíceis de eliminar somente com a escova, tá bom? Mas a gente vai fazer isso aqui com mais paciência, com um pouquinho mais de tempo, quando estiver bem próximo do final da nossa soldagem, da nossa fonte de alimentação, tá bom? Então tá aí, meus queridos, mais uma parte soldada com sucesso. Agora vamos voltar rapidamente para a nossa querida teoria para que a gente possa finalizar o nosso módulo de diodos retificadores, tá bom? Bem, meus queridos, então agora que a gente já soldou os nossos diodos retificadores, diodos de alta velocidade e os LEDs na nossa fonte de alimentação, o que é importante a gente fechar aqui? A curva característica do diodo retificador, tá? Então, todo componente eletrônico, seja ele um diodo, um transistor, um regulador de tensão, todo mundo tem uma curva característica que fala, que diz, que mostra para nós como exatamente o componente funciona. E o diodo não é diferente. Então veja, essa curva aqui é clássica quando você faz o seu curso técnico, a sua faculdade. Os professores geralmente ensinam logo no início do módulo de componentes semicondutores, certo? Mas aqui a gente vem no final para dar prioridade na prática, para depois a teoria explicar e ficar bem mais fácil de você entender, tá bom? Então veja, nessa região aqui nós vamos ter a polarização direta, que é quando o diodo conduz a corrente. Nessa região aqui nós vamos ter a polarização reversa, que é quando ele bloqueia a corrente, tá? Então veja, ó, quando que o diodo conduz, nós vamos ter o parâmetro VF, quando ele bloqueia, VR. Quando ele conduz, IF. Quando ele bloqueia, IR. Tá bom? Ó, então, aqui é tensão e aqui é corrente. Beleza? Então, olha só, tensão elétrica, 0 volt, 0 ampere. 0,1, 0,2, 0,3, opa, 0,7. Então, 0,7 começou a condução de corrente. E quando que ele vai alcançar 1,1 volt, que é o VF máximo, a queda de tensão nele máxima? É quando passar pelo diodo a corrente IF máxima. Como o IF máximo do nosso diodo é 1 ampere, você pega 1 ampere aqui, traça um ponto em relação ao VF máximo, que é 1,1 volt. Ou seja, com 1,1 volt, se você medir a queda de tensão do diodo, vai acontecer isso quando? Quando estiver na condução máxima de corrente. Quando o diodo estiver trabalhando no máximo da sua capacidade eletrônica. Tá bom? Então começa a conduzir corrente no 0,7 e a hora que conduzir o máximo de corrente, que é 1 ampere, você vai ter o VF máximo, que é a queda de tensão de 1,1 volts, tá? Tá, e daqui para frente, pessoal, você já tem que saber que o diodo irá trabalhar de forma sobrecarregada. Por quê? Porque ele foi feito para suportar 1 ampere. Então, mediu a tensão do diodo, deu mais que 1,1 volt, tome cuidado, ele já pode estar trabalhando sobrecarregado, beleza? Então, na parte de corrente direta, o que é importante você marcar na curva característica? Quando ele começa a conduzir, que é tipicamente 0,7, 0,6 volts, começa a conduzir a corrente, a condução máxima é quando você tem o VF máximo e o IF máximo, beleza? Então, essa é a curva característica, o trecho na polarização direta. Na polarização reversa, é claro, e até ele começar a conduzir, a corrente é 0 ampere. Tá bom? Na reversa, o que você tem que marcar? Tipicamente aqui, ó, a tensão máxima que ele suporta de bloqueio, que é o VR. Então, o N4007, quanto que ele suporta? 1000. Então, na reversa, até 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 900, 1000 volts. A corrente em microampere, corrente reversa de fuga, vai ser 0 ampere. 0, 0, 0 ampere, 0 ampere, opa, 1000. Acima de 1000, já no datasheet, né, o próprio fabricante não garante para você que ele vai continuar bloqueando. E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, a gente chama de região de ruptura.
Ou seja, nesse momento aqui o nosso diodo ele pode ter dois defeitos. Ou ele entrar em curto, que é conduzir para sempre, ou ele romper a junção PN, ou seja, estourar, explodir internamente, tá? E aí é claro que a condução de corrente pode tender até infinito se ele entrar em curto, tá bom? Então suporta tensão até 1000. Chegou a 1000, ele não garante mais e a corrente pode gerar um valor que o seu circuito é o que vai determinar, tá bom? Então quais são os dois defeitos do diodo? Ou ele pode entrar em curto-circuito, que é conduzir para sempre, ou romper internamente, entrar em aberto e ele para de funcionar. Dos dois defeitos, qual que é o menos pior? Para mim, é ele entrar em aberto, ele romper internamente. Por quê? Porque se ele rompe o circuito que ele está inserido, desliga. Se ele entrar em curto devido a uma sobrecarga, por exemplo, vai continuar passando toda a corrente por ele, não bloqueia mais, e aí ele vai conduzir para sempre, vai deixar de proteger quem ele protegia, vai deixar de converter corrente alternada em corrente contínua se ele estava fazendo o papel de retificador, entre muitos outros problemas. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse módulo incrível sobre os diodos retificadores. Não deixe de fazer a sua lista de exercícios, peça pra gente vai mandar para vocês também, para que vocês treinem cada vez mais e ver realmente se vocês aprenderam tudo aquilo que a gente passou para vocês nesse módulo sensacional do curso de Eletrônica Fácil, ok? Então vamos agora aprender sobre os circuitos retificadores de meia onda, onda completa e muito mais, para, claro, evoluir cada vez mais nesse curso sensacional. Um forte abraço, professor Rodolfo, fiquem com Deus e até já!